Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus está aqui. O primeiro passo da oração é tomar consciência dessa presença amorosa. Deus está aqui. Deus está nesse lugar. E na presença dele que nós nos despojamos. Entregamos os pensamentos, sentimentos, ações, intenções, tudo esteja diante de Deus, seja para a glória de Deus. Queremos estar inteiros nessa oração. E pedimos a graça de hoje. Pedir a graça é tomar consciência do que nós queremos viver em Deus. O que é que eu quero viver hoje? Eu quero hoje me abrir para acolher Jesus, que é Rei, e o seu reinado. Vamos meditar hoje Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 14. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, aproximaram-se os discípulos e lhes mostraram as construções do templo. Ele lhes respondeu: Vede tudo isso? Pois eu vos asseguro que desmoronará, sem que fique pedra sobre pedra. Estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular e lhe perguntaram: Dize-nos quando acontecerá isso e qual é o sinal de tua chegada e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos se apresentarão alegando o meu título, dizendo que são o Messias, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerra e notícias de guerra. Mas atenção, não vos alarmeis. Tudo isso acontecerá, mas ainda não é o final. Povo se levantará contra povo, reino contra reino. Haverão caristias e terremotos em diversos lugares. Tudo isso é o começo das dores do parto. Entregar-vos-ão para vos torturar e matar. Todos os povos os odiarão por causa do meu nome. Então, muitos falharão, se trairão e se odiarão mutuamente. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitos. E ao crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem aguentar até o fim se salvará. A boa notícia do reino será proclamada a todas as nações, e então chegará o fim. Esse evangelho é muito bonito, mas é preciso ler com o espírito mesmo em que ele foi escrito. Muitos leem esse evangelho como sendo um evangelho que fala do fim do mundo. E Jesus não está dizendo apenas do fim dos tempos. Ele está falando daquilo que vai acontecer ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo das nossas vidas. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que o Filho do Homem virá. Porém, o dia e a hora a gente não sabe. Ele virá. Enquanto ele não vem, é preciso algumas coisas. A primeira coisa que a gente vê nesse evangelho de hoje é o essencial. Os discípulos chegam para Jesus e mostram as construções do templo. E Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. O essencial. Na nossa vida de fé também. O que é essencial na nossa vida? Então, a busca do essencial. Se preparar para a vinda do reino não é fazer coisas grandiosas, não é ter templos grandiosos. O essencial é algo que não depende de coisas grandiosas. Tem mais uma coisa que esse evangelho hoje também nos chama a atenção para a nossa oração. A vigilância. Cuidado para que ninguém vos engane. Haverão falsos profetas, guerras, notícias de guerra,
carestia, terremoto. Entregar-vos-ão para vos torturar, para matar. Haverá muito ódio. Muitos irão esfriar, irão abandonar. Haverão falsos profetas que enganarão a muitos. Então, é preciso ser vigilante. É o que Jesus está dizendo aqui. Ser vigilante. Ser vigilante. Não se deixar alarmar. Como é que eu tenho sido vigilante na minha vida? Carestia, fome, guerra, terremoto acontece o tempo todo. Quantos falsos profetas que existem no tempo de hoje? Eu não vou aqui dar exemplos de falsos profetas, porque senão eu seria também um falso profeta. Ninguém é apto para julgar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esperteza para saber quem está com o Espírito de Cristo e quem está querendo apenas os seus próprios interesses. Jesus não está falando só do fim do mundo. Ele está falando que ao longo da nossa vida, da nossa jornada, existem muitas coisas que vão acontecendo, coisas difíceis. A pandemia desse ano, por exemplo. E é preciso ser vigilante. E o que é ser vigilante? Não se deixar alarmar, não se deixar enganar. E ao não se deixar enganar, é preciso duas coisas. A primeira delas, perseverar até o fim. Quantos nessa pandemia desistiram, desanimaram, murmuraram, entregaram os pontos, perderam a fé? Jesus está nos convidando a ser firmes diante das dores, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, perseverar até o fim. E o mais bonito do Evangelho de hoje, anunciar o Evangelho. Ao invés de ficar falando, é o fim do mundo, é a guerra do fim do mundo, é o terremoto, é o fim do mundo, ao invés de estar pensando em fim do mundo, vá até os confins do mundo, é o que Jesus está dizendo. Vá até os confins do mundo, ao invés de pensar no fim do mundo, vá até os confins do mundo e anuncie o Evangelho. E aí, na nossa oração de hoje, vem esses pontos. Primeiro, o essencial da fé. Em que se baseia a sua fé? Muitas vezes, a nossa fé se baseia em tanta coisa boba. Eu lembro do início da pandemia que o povo falava de um tal de cabelo de anjo. Pelo amor de Deus, anjo não tem cabelo. Anjo é espírito. Cabelo de anjo. E gente alarmada, com medo. Ministros da comunhão também, muitas vezes, que entram nesse bolo, fica alarmado, assustado. Não precisa assustar-se. Deus é um Deus de paz. Tudo que causa medo não vem de Deus. Tudo que causa terror não vem de Deus. Deus é paz, é alegria, é bondade. Em Deus não tem nada que dê medo. Esse evangelho é muito bonito por isso. Primeiro, o essencial. Segundo ponto, a perseverança e a vigilância. Não se deixar alarmar e perseverar. Diante das dificuldades, das dores, das coisas que acontecem que são difíceis, perseverar. E anunciar o Evangelho a cada dia. No dia a dia da vida, anunciar o Evangelho. No dia a dia da vida, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que a gente deve fazer. Então, um dia Jesus virá, porém, o essencial não é ficar falando do fim do mundo. O essencial é fazer aquilo que cabe a nós. Na simplicidade, no discernimento, na perseverança, anunciar o Evangelho. Então, na simplicidade, no discernimento, na perseverança, anunciar o Evangelho. Então, com esses pontos, medite o Evangelho de hoje com calma, leia com atenção, não leia com medo, porque esse Evangelho não é para assustar. Não está falando aqui do fim do mundo, está falando aqui da nossa vida, ao longo da nossa vida. Você tem quantos anos? 50, 40, 30, 60? Ao longo da sua vida você já viu tudo isso, não viu? E o mundo não acabou ainda. É isso que Jesus está dizendo. Não tem que se alarmar.
tem que buscar o essencial, perseverar diante das dificuldades e viver o anúncio do Evangelho. É isso que a gente tem que fazer. Então, lê esse texto com muita calma, sem medo, com alegria no coração, porque esse Evangelho é o Evangelho para trazer alegria e paz. E depois, anote no seu caderno a sua experiência de hoje. O salmo que deve nos ajudar hoje é o Salmo 144, 145. Então, uma boa oração. Shalom do Pai para você.